Boa noite a todos que estão aí presentes nessa casinha, né? E isso é realmente muito bom, a gente poder falar de uma outra cidade e chegar até aí, a nossa mensagem. E hoje a gente vai falar de uma mensagem que é muito importante, todas são importantes, mas essa é muito importante, que nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia, e que é um assunto fundamental para a nossa evolução espiritual. Nós vamos falar do livre-arbítrio, da consciência e libertação. Todas estão juntas no mesmo processo evolutivo. Eu queria começar com uma historinha bem curta, que é a história de um livro do povo hindu, lá da Índia. Nós temos no mundo ocidental e nas religiões tradicionais um livro que se chama Bíblia. E essa Bíblia é dividida em dois grandes níveis, né, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, Jesus, e o Velho Testamento, todas as outras obras que ali estão, desde Moisés. E para o povo hindu, eles têm também um livro que é como se fosse também uma Bíblia, que é o Mahabharata. O Mahabharata é um livro imenso, uma coisa assim absurda de grande, e dentro do Mahabharata tem um capítulo muito importante que se chama o Bhagavad Gita, que é um livro também para estudo, para compreensão, né? E trabalha muito com parábolas, com metáforas. E existe um momento em que Krishna, que é um deus hindu, né? Ele está falando com um homem chamado Arjuna. E toda a história é o Krishna falando para o Arjuna que ele tem que ir para a batalha, que não tem jeito, ele não pode deixar de ir para a batalha. Então, todo o transcorrer da conversa entre o Krishna e o Arjuna é a batalha que eles precisam fazer contra... São dois povos, né? Os Kauravas e os Pandavas. E aí ele vai falando da guerra, de como é, que não sei o quê, vai atacar, toda aquela história que tem numa guerra. Mas quando você lê o livro filosoficamente, ele não está falando de uma guerra de pessoas se matando. Ele está falando de uma guerra interna. A guerra interna do guerreiro Arjuna. Porque você tem que ser um grande guerreiro para você fazer uma guerra interna. Então, a guerra entre o Pandava e os Kauravas é a guerra entre os vícios e as virtudes, entre os instintos, entre tudo aquilo que foi criado dentro do Arjuna, e que agora ele tinha que lutar contra isso, muito forte, tinha que ser muito perseverante. E ele tinha medo, ele receava. Mas o Krishna estava ali fazendo várias explicações, várias demonstrações de que não tinha jeito, que ele tinha que fazer aquilo, e que ele tinha que vencer as batalhas, seriam muitas batalhas. E foram diálogos e mais diálogos, convencendo o Arjuna que ele não tinha como escapar. Mas o Krishna, em algum momento, fala para ele, olha, você vai fazer muitas batalhas e você precisa vencer as batalhas, mas você tem que ter certeza de uma coisa, a guerra já está ganha. Olha que incrível. O que será que ele estava dizendo? A guerra já está ganha. Porque quando você pensa em batalha e guerra, você imagina que uma guerra tem muitas batalhas. A guerra é um todo. Então, o que o Krishna está dizendo para o Arjuna é que ele faria muitas batalhas lutando contra si mesmo para se vencer. Mas por que a guerra já está ganha? Porque a guerra já está ganha para nós também do Ocidente. Ou seja, todos seremos espíritos puros, iluminados. Não tem como. E aí a gente entra na questão do livre-arbítrio e no determinismo, porque a conversa é essa, é determinismo ou é livre-arbítrio? Porque existe uma corrente mais científica que fala que não, que tudo é determinado, tudo já foi definido, que já tem um sentido para as coisas. E outras pessoas falam que não, tudo é por acaso, não tem nada definido, não tem nada determinado, não existe Deus, não existe Espírito, não existe nada disso, e tudo acontece por acaso, né? Por acaso. E tem uma outra corrente que diz, não, mas as pessoas têm um livre-arbítrio, ou seja, uma liberdade de escolher. E tendo uma liberdade de escolher,
as pessoas vão se responsabilizar mais ou menos dependendo da sua capacidade de compreensão. Mas a capacidade de compreensão são as batalhas. Esse é o ponto. As batalhas é nossa responsabilidade. Bom, e aí a gente fica assim, e agora? Como é que a gente faz? O que realmente vale nessa história? Se nós pensarmos em livre-arbítrio e determinismo, nós vamos perceber que a doutrina espírita ela nos fala que existem as duas coisas. E é muito interessante. Se você pensar de uma forma figurada, imagina uma figura de um triângulo, né? Um triângulo comum. Né? Um triângulo ele tem uma base, ele tem duas inclinações que se juntam lá em cima na cúspide. Né? Então, você tem algo grande embaixo, que é a base, depois eles vão se afunilando até chegar num ângulo, lá em cima, um ângulo, né? Agudo. O que é isso? Isso é o seguinte, quando o ser humano está no início do seu processo evolutivo, ou seja, vamos pensar lá no Australopithecus, no Homo habilis, vamos pensar em outros, né, seres que são pró-humanos, uma protoforma mesmo, no início de tudo, eles não tinham conhecimento, não tinham intelectualidade. Eles trabalhavam com uma única lei no seu dia a dia, que se chama lei de sobrevivência. E essa lei de sobrevivência serve para todos os seres existentes, humanos, animais, vegetais, tudo. É uma lei divina. Todos devem lutar pela sua vida. Porque se assim não fosse, muita gente sucumbia sem entender nada, né? Você tem que lutar pela sua vida. Isso é uma coisa muito forte dentro do ser humano, dos animais, todos fazem isso. E é por isso que tem a evolução. Quem estuda um pouco o reino animal vai perceber que o processo de evolução é aprendizado. Morre, né? Aprende a fazer isso, aprende a fazer aquilo. Eu gosto muito disso, de ver como os animais vão aprendendo a se defender, a atacar, a se proteger. Isso é uma coisa que está na lei de sobrevivência. E o ser humano tem isso, nós temos isso, muito forte. Mais forte ainda, isso era onde? No início, né, quando o homem tinha que fugir dos animais, que os animais extremamente fortes naquela época, grandes animais, perigosos, e o homem, para sobreviver, ele só tinha uma maneira. Ele corria e subia na árvore, e evitava lugar que tinha animal. Agora, se ele corria e subia na árvore, mas o animal soubesse subir na árvore, pronto, acabou. Então, assim, era uma situação muito difícil. Então, ele vivia com o quê? Determinismo. Era tudo determinado. Ele não tinha escolha. Ele saía correndo, ele fazia e arrumando um jeito. Mas o processo de racionalidade que estava no início, ele tinha que evoluir. Então, o homem foi passando por processos. Chegamos no Neandertal, que já é bem mais próximo, né, de um homem com uma certa racionalidade, e depois viemos os sapiens. Eles tiveram entre eles algumas guerras, eles tiveram entre eles algumas trocas, misturas de família e tudo isso e tal. Quando você chega nessa fase, o homem já tinha aprendido alguma coisa. Qual? Olha, em grupo nós somos fortes, isolados nós somos fracos. Isso é uma lei de sobrevivência. Mas para entender isso, não é um... Né? Para nós é assim, mas para eles, não. Para eles, não. A coisa era muito mais complicada, era muitos anos, muitas vidas, indo e vinda para aprender algo tão simples para nós. Descobriram, né, o grupo, viver em grupo, as famílias, pronto. Começa o que aí? Um processo de aprendizado intelectual. E aí começa a acontecer o quê? Um certo livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho defender a mim e defender o meu grupo. Pronto, você começou a criar dentro de você um certo sentido de solidariedade, de necessidade de grupo, de viver com alguém ou com algumas pessoas por proteção, por sobrevivência. Veja que a lei é sempre sobrevivência. Mas aí você vai pensar assim, não, está certo. Então, a lei que regia a maior ali era o determinismo, porque ele não tinha como escolher. E esse processo, o que acontece com esse determinismo? Conforme você vai tendo intelectualidade, vai aprendendo sobre as coisas, você vai assumindo responsabilidade. Tudo isso a doutrina espírita fala muito para a gente. E o triângulo vai afunilando. O que significa o triângulo afunilando? Significa que seu determinismo vai diminuindo. E o que é que entra no lugar desse espaço de afunilamento do triângulo? Livre-arbítrio. Então, vai completando, né, o livre-arbítrio, porque você começa a ter livre-arbítrio pelo que você aprende. Então, o determinismo sem livre-arbítrio
para o espírita, trabalham juntos. Né? Trabalham juntos. E algum dia o que acontece? Você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Seu livre-arbítrio vai aumentando. E vai aumentando, vai aumentando. Então, imagina que você tem um livre-arbítrio, sei lá, um número qualquer, 50, que é muito grande. E você vai reencarnar e os espíritos olham para você e falam, olha, você tem muito conhecimento e tudo, seu livre-arbítrio é 50, mas você só vai poder usar 20. Como assim? Porque você não desenvolveu muita moral, você desenvolveu muita intelectualidade, muita racionalidade, mas a moral está precária. Se nós deixarmos você usar os 50, você vai fazer coisas absurdas. Você vai criar um aparelho, uma bomba, e vai destruir, e isso a gente já viu. Então tem uma limitação. Isso é uma coisa muito incrível. Então, para o espiritismo, essa questão de livre-arbítrio e determinismo existe. Existe. E quando o espírito se torna um espírito puro, praticamente ele tem 100% de livre-arbítrio. Pronto. E pode usar o 100%. Mas olha que interessante, olha como as coisas são engraçadas. Vamos mudar o nome desse livre-arbítrio que ele tem total para determinismo? Que diferença vai fazer? Nenhuma. Por quê? Porque um espírito puro, ele faz o quê? A vontade de quem? 100%. De Deus, das leis. Aí você pode falar, é um livre-arbítrio, porque ele chegou nesse nível. Mas também é um determinismo, porque ele estava determinado, queria ser um espírito puro e ia fazer isso. Entende como as coisas são interessantes? Como as coisas estão unidas? E às vezes a gente fica brigando com uma coisa e com outra e a gente fica sem compreender. Mas eu falei livre-arbítrio, consciência e libertação. Vamos entender um pouquinho como isso se liga? Vamos pensar, o que é o livre-arbítrio? É um direito. Pensa, o livre-arbítrio é um direito. Direito de quê? De escolher. Porque o determinismo você não tem direito. Você não tem como escolher. Você vai fazer o que tem que fazer. É o instinto e acabou. Você não vai ser responsabilizado por aquilo que você não tem conhecimento. A responsabilização que você recebe é ter que reencarnar em situações difíceis para aprender, é outra coisa. E a libertação? A libertação é o prêmio que você vai receber em algum momento. E o que está no meio? A consciência. Então, entende? Você tem um direito, que é o seu livre-arbítrio, você tem um dever, que é a consciência, e você tem uma libertação, que é o prêmio. Se você for lá no Livro dos Espíritos, lá tem algumas questões, tem muitas questões sobre essa questão de livre-arbítrio e determinismo e tal. Mas eu escalei aqui, somente, não vou ler ela toda, mas eu escalei aqui 3 questões. 843, que vai até 850. Mas eu escalei a 843 e 844, que é muito básica. Questão 843, o Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Né? A resposta é, pois se tem a liberdade de pensar, tá vendo? A condição está aqui. Tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Percebe que aqui a resposta é os espíritos dão respostas perfeitas. Ele deixa claro, olha, ele poderia falar assim, tem sim, não. Se ele tem liberdade de pensar, e aí pensar não é só pensar qualquer coisa, pensar é raciocinar, ter razão para ver, ter a lógica do pensamento, né? Então, ele vai ter liberdade de agir. E essa liberdade, ela é restrita, eu já falei, à condição moral. Ela vai esbarrar na condição moral. O nosso mundo vive o que hoje? Vive uma condição intelectual imensa, vive uma condição científica imensa, e a moral, nós estamos vivendo o quê? Um regramento. Qual é o regramento? Transição planetária. Olha, esses espíritos aqui não poderão viver aqui. Esse é um regramento de livre-arbítrio, com condição intelectual enorme, com uma capacidade de compreender as coisas, de entender, e teria um livre-arbítrio grande, mas não pode usar. Não, vocês vão lá para o mundo primitivo, para o mundo de expiação e provas e no início, porque vocês não têm capacidade de usar esse livre-arbítrio de vocês. A outra pergunta é a 844, e diz assim, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Quer dizer, desde que ele nasceu? Então, vai dizer para nós assim, ele tem a liberdade de agir desde que tem a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. É quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Isso é muito óbvio para nós, não tem o que dizer aqui. Uma criança
Que liberdade ela tem? Ela pode ser um espírito evoluído, mas ela é uma criança, ela vai não entender as coisas ainda, ela precisa incorporar a sua potência espiritual com a sua capacidade física de conhecimento. Tem algumas exceções, a gente sabe disso, mas é assim que funciona no geral. E a outra é a 849. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Eu acho que a gente já sabe a resposta. O instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades. Então, está claro. Então, o homem no estado selvagem, ele já é um homem, já é um ser com uma racionalidade mínima, mas ele tem alguma condição. Mas também ele vai ter como a criança. Para Deus, ele é uma criança. Então, ele não vai ser imputado em muitas coisas que ele faz, porque aquilo ali é o que ele consegue, ele não tem muito mais para oferecer. E quando a gente fala, então, de livre-arbítrio, a gente não pode esquecer da consciência. Porque quando a gente fala que a pessoa assume a responsabilidade, né, por quê? Porque existe dentro dela uma condição, não só a intelectual, mas existe dentro dela uma condição que é o censor, né, o juiz. Então, quando a gente desencarnar, nós vamos ter ser julgados, os espíritos vão nos julgar, ou Deus vai nos julgar, alguém vai nos julgar. Não. Quem é que julga? Nós que somos espíritas sabemos, a nossa consciência, nós próprios. Mas a nossa consciência nos julga como? De acordo com a capacidade dela. Isso é interessante, porque imagina um selvagem, ele às vezes mata porque sobreviveu, mata ou faz alguma coisa que acontece, né? Ele não vai ter esse julgamento porque a sua consciência não está desperta. A consciência tem que estar desperta. Então, a consciência precisa de quê? De estar desperta. E o que significa despertar a consciência? Significa que tem alguma coisa lá dormindo. Não é isso, não é simples? Olha, tem alguma coisa lá dormindo, tem que despertar. O que é que está dormindo dentro de nós? O que está dormindo na consciência? De novo o Espiritismo, de novo o Livro dos Espíritos fala bem claro. Kardec pergunta, onde está escrita a lei? E essa pergunta é muito interessante, porque ele não fala as leis, mas na verdade não é a lei, são as leis, mas é porque existe uma lei maior. Existe uma lei que todas as outras estão abaixo dela, as virtudes, os aprendizados, as sementes. Então são sementes. Lembra da batalha e da guerra? Despertar a consciência em todos os níveis da evolução são as batalhas. É nós. Com ajuda, mas é nós. Adquirir total a amplitude da consciência, uma iluminação da consciência, é nós, mas, feito isso, está feito. A guerra está ganha. E essa guerra ganha, não tem volta. Não tem volta. É um espírito puro. Então, existe uma passagem muito bonita, muito linda, que eu não sei se eu já falei para vocês, mas sempre que eu vou em palestra que cabe, eu falo, porque me encanta, né? Eu e a Grace, a gente gosta muito de ler quando a gente vai dormir, e tem um livro de cabeceira nosso que é Maria de Nazaré, do Miramês. E lá no livro Maria de Nazaré, ele vai contar para a gente que Jesus, na sua adolescência, até chegar a uma certa idade, ele viveu com os essênios. E alguns livros falam, ele foi lá para aprender com os essênios. Não, não foi aprender, ele foi ensinar. Ele foi ensinar. Está lá escrito, quando ele tinha, na adolescência, 13 para 14 anos, ele fez lá uma palestra para um grupo de essênios que estava num grande salão e falou muita coisa. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que ele disse que as pessoas buscam sempre a felicidade, que todo mundo gostaria de ser feliz, de ter felicidade, né? Que é mais do que ser feliz. E ele fala assim para a gente, ó, eu vou até ler para não perder as palavras. Deixa eu pegar. A felicidade é conquista que sempre se irradia da consciência, depois do dever cumprido. Então, olha que incrível. Lembra que eu falei da consciência dever? O dever cumprido, bem cumprido, gera o que na pessoa? Uma felicidade. Às vezes as pessoas demoram para compreender que é isso, mas elas vão sentir um bem-estar, até uma certa euforia. Isso causa dentro do ser humano uma paz interior, um aumento da fé. É um monte de coisa junto que acontece.
mas é um prenúncio da felicidade. Então ele fala que ela irradia da consciência depois do dever cumprido. Mas não para aí. A tranquilidade de consciência, por que a tranquilidade? Porque depois de você fazer isso muitas vezes, já passa a ser um hábito, né, no sentido que você faz aquilo porque está em você, gera uma tranquilidade de consciência permanente. Aí ele diz assim, a tranquilidade de consciência desatará muitos valores dentro de vós. Muitos valores dentro de vós. Ele está falando de coisas maiores. Valores que talvez a gente não conheça no nível que nós estamos. Mas tem mais. Tem mais. Ele diz assim, que uma outra condição, esplendendo, quer dizer, que iluminando, aí já é um outro nível, lá em cima, libertarão, olha a liberdade aqui, libertação, mais e mais a consciência. Deu para entender nessas rápidas palavras de Jesus o processo de evolução do ser, desde os primórdios até o espírito puro, em 3 atos na consciência. Dever cumprido, bem cumprido, vai trazer uma alegria. De novo, vai trazer felicidade. De novo. Opa, agora já não é nem mais isso, é mais do que isso, é uma tranquilidade de consciência. E vai em frente, aquilo vem evolução e vai chegar aonde? Iluminação. Olha que coisa linda. Esta é uma palavra de Jesus sobre a consciência, porque a consciência a gente estuda em várias maneiras e tem muitas coisas interessantes sobre ela. Mas essa passagem é um resumo. Como sempre, um espírito grande como Jesus, ele faz o quê? Sínteses. Ele faz sínteses. Essa é uma síntese sobre a consciência em todos os níveis de evolução. Então, a gente falou do livre-arbítrio, a gente falou da consciência e um pouquinho da libertação. E dentro da libertação, de novo, a gente vai chamar Jesus em João. E ele diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Gente, essa frase é usada de uma... As pessoas usam as coisas de Deus de uma forma tão blasfêmica, né, que eu posso dizer assim, eu não gosto dessa palavra porque os fariseus usavam demais isso para qualquer coisa, né? Mas é tanta blasfêmia para usar as coisas, e eles usam isso aqui para cada coisa tão idiota, mas isso aqui é muito profundo, porque quando ele diz, se você conhecer a verdade te liberta. Mas o que é conhecer a verdade? Vou dar um exemplo. Porque a palavra conhecer é muito complicado para nós. A gente usa no nosso popular, e às vezes até em livros, palavras que têm um significado muito mais profundo, a gente usa como uma coisa comum. Se a gente pergunta às pessoas em geral assim, o que é conhecer? Conhecer, eu estudar, eu entendi ali e tal, estou conhecendo. Não, isso é informação. Só informação, isso é intelectualidade na melhor hipótese. E só isso você perde muita coisa quando você vai para o plano espiritual. Conhecer é mais do que isso. Conhecer é você saber que tem uma informação que é verdadeira, mas você não tem certeza, e você nem viveu aquilo. Mas você vai viver aquilo. Vou dar um exemplo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão aí, palavra de Jesus. Essa é a maior verdade que existe. Nós sabemos disso? Não, a gente só conhece a frase e tem uma ideia. Quando é que nós vamos saber de fato e que isso vai nos libertar? Quando a gente viver. Nesse nível que Jesus coloca. Então, esse processo de conhecimento que passa pela intelectualidade, que passa pelo aprendizado, pela perseverança, pela insistência, porque a nossa preguiça é grande, então, para ter aprendizado precisa de insistência, chega no nível de intelectualidade. Aí você vai fazer o quê? Boas escolhas ou más escolhas. Essa é a diferença. Se fez má escolha, o livre-arbítrio é restrito. Volta restrito. Se você fez boas escolhas, opa, você começa a se libertar. Libertar de quê? De que nós estamos falando? Se libertar de quê? De você mesmo, a guerra de Arjuna. É a guerra interior, você começa a vencer as batalhas, vai se libertando mais e mais. Esse é o papel do processo do aprendizado. Então, essa colocação que nós queremos fazer, bem simples, mas que se nós estudarmos esse assunto é muito profundo, Thelma está aí que não me deixa mentir, que isso é um processo de alguns anos de estudo, talvez alguns ficaram na frente.
Ciclo, é um ciclo. Isso é um ciclo. Né? É um ciclo onde você tem o livre-arbítrio, você aprende, desencarna, reencarna, tem o livre-arbítrio, escolhe, faz boas escolhas, faz más escolhas. A sua consciência, ela vai fazer um sensor, se você desenvolveu alguma coisa, senão ela não faz nada, não faz nada, né? Porque existe uma coisa que as pessoas não gostam, que é a culpa. Mas olha, gente, na nossa consciência, a consciência de culpa é um sintoma de liberdade humana. É um sintoma de liberdade humana. A culpa renitente já vira doença. Mas um sintoma de culpa é um sintoma de liberdade humana, porque a consciência está dando um toque. Imagina que você nunca aceita, ela para de fazer agora, né? Então, é aproveitar. É aproveitar. A sua consciência dá um grito, e quando você estuda espiritismo, não tem como não dar. Você sempre vai ficar acuado. Você sempre vai ficar acuado. E o mais incrível é que você pode escolher aí também. E não aceitar. E vai chegar uma hora que você não fica mais acuado, você se acostumou. Aí a gente podia falar da psicopatia, mas é uma coisa muito complicada, né? Aquelas doenças que as pessoas realmente não ligam para nada, porque chegou num nível de doença mental muito forte, muito grande, muito grande. Então, nós que somos espíritas, temos que aproveitar essa beleza, essa maravilha que a doutrina tem para nós, porque a gente nunca sabe se na próxima encarnação nós vamos ter acesso a isso. A gente não sabe. Pode ser que a gente nasce num planeta, num país que é ateu, pode nascer num país que é outro tipo de religião, e pode ser que a gente não está forte o suficiente. Aproveitemos, então, essa encarnação, com tudo que tem de informação na doutrina espírita, para nos fortalecer e nos trazer capacitações para que a nossa consciência sempre brilhe, sempre diga, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, muita paz no coração de todos. Muito obrigado.